Passei anos sendo ignorado, servindo café, fazendo o impossível para ser notado. Mas o reconhecimento veio de onde eu menos esperava. O patrão me encontrou. E naquela tarde, entre o medo e o espanto, a justiça finalmente aconteceu. Meu nome é Gabriel. E durante 3 anos, eu fui invisível. Não literalmente, claro. Mas na prática, era como se eu não existisse. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia em São Paulo, na área de suporte técnico. Uma dessas empresas grandes, com prédio espelhado, recepção de mármore e logo moderno na entrada. De longe, parecia o emprego dos sonhos, mas por dentro era um pesadelo silencioso. Eu entrei na empresa logo depois de me formar em análise de sistemas. Foi meu primeiro emprego de verdade. Antes disso, eu tinha feito bico com manutenção de computador, trabalhado em LAN house, dado aula particular de informática. Mas quando recebi a ligação dizendo que eu tinha passado no processo seletivo, eu comemorei como se tivesse ganhado na loteria. Lembro do meu primeiro dia. Eu cheguei 1 hora antes. Estava de camisa branca passadinha, calça preta, sapato engraxado, cabelo cortado, unha feita. Eu queria causar boa impressão. A recepcionista me encaminhou para o RH. De lá, me levaram para o andar de suporte técnico. Era um salão enorme, cheio de baias, computadores, gente digitando, telefone tocando. O barulho era constante, mas organizado. Minha chefe era a Márcia, uma mulher de 40 e poucos anos, loira, sempre maquiada, sempre de salto alto. Ela me olhou de cima a baixo quando me viu. Você é o Gabriel? Sim, senhora. Bom dia. Aqui a gente não usa senhora. Pode me chamar de Márcia. Sua baia é aquela ali no fundo. O Henrique vai te passar as instruções. E ela saiu sem esperar resposta. Henrique era um cara da minha idade, branco, cabelo cheio de gel, sempre sorrindo. Ele me cumprimentou com um aperto de mão. E aí, mano? Seja bem-vindo ao inferno! Ele deu risada. Brincadeira. É tranquilo aqui. Só segue o script, resolve os chamados e fica de boa. Ele me explicou o sistema. Me mostrou onde ficavam as coisas, me apresentou para algumas pessoas. Todo mundo foi educado, mas superficial. Aquele tipo de "Oi, tudo bem?" sem olhar nos olhos. Nos primeiros dias, eu me esforcei pra caramba. Chegava cedo, saía tarde, resolvia os chamados mais complicados, ajudava os colegas quando precisavam. Eu queria crescer, queria ser reconhecido, queria mostrar que eu tinha valor. Mas devagar, eu comecei a perceber que nada do que eu fazia importava. Quando eu resolvia um problema difícil, ninguém elogiava. Quando eu terminava os chamados mais rápido que os outros, ninguém notava. Quando eu sugeria melhorias no processo, a Márcia ignorava. Mas quando o Henrique fazia qualquer coisa, por menor que fosse, a Márcia elogiava na frente de todo mundo. Parabéns, Henrique, você é realmente eficiente, continue assim. Eu ficava ali, no fundo do salão, ouvindo aquilo e me perguntando o que eu estava fazendo de errado. Teve um dia que eu resolvi sozinho um problema que estava travando o sistema de uma empresa cliente grande. Era um problema complicado, que ninguém da equipe tinha conseguido resolver. Eu passei a tarde toda pesquisando, testando, até que descobri a causa. Era um conflito de configuração que ninguém tinha percebido. Consertei, documentei, mandei o relatório para Márcia. No dia seguinte, teve reunião de equipe. Márcia estava lá na frente, falando sobre os destaques da semana. Gostaria de parabenizar o Henrique por ter resolvido aquele problema crítico do cliente XYZ. Excelente trabalho. Eu gelei. Henrique sorriu e agradeceu. Ele olhou para mim de relance e deu de ombros como quem diz, fazer o quê, né? Eu não falei nada. Não confrontei. Só engoli aquilo e voltei para o meu computador. Quando cheguei em casa naquela noite, minha esposa, Renata, percebeu que eu estava estranho. Amor, o que aconteceu? Eu contei. Ela ficou indignada. Você tem que falar com ela. Isso não tá certo. E se eu falar e piorar? E se eu perder o emprego? Gabriel, você não pode deixar pisarem em você desse jeito. Eu sei, mas eu preciso desse trabalho. A gente tá juntando dinheiro para sair do aluguel, lembra? Ela suspirou. Me abraçou. E não falamos mais sobre isso. Mas aquilo ficou comendo por dentro. Com o tempo, as coisas foram piorando. Eu percebi que não era só a Márcia. Era todo mundo.
Na hora do almoço, ninguém me chamava. Nas conversas de corredor, ninguém me incluía. Nos grupos de WhatsApp da equipe, minhas mensagens eram ignoradas. Eu era o invisível. A única pessoa que me tratava como gente era a Amanda. Ela trabalhava no financeiro, no mesmo andar. A gente sempre se esbarrava no café e ela sempre puxava a conversa. E aí, Gabriel? Como tá sendo? Vai levando. Eu sei como é. Aqui é complicado para quem não faz parte do clubinho. Ela também era negra. E também sofria. A gente criou uma amizade de trincheira. Daquelas de quem sabe que não tá sozinho. Mas mesmo com o apoio dela, eu me sentia pequeno. Eu comecei a duvidar de mim. Comecei a achar que eu realmente não era bom o suficiente. Que talvez eu tivesse sido contratado só para preencher cota. Que eu nunca ia crescer naquele lugar. E o pior, eu comecei a perder a vontade de tentar. Meu irmão mais novo, Diego, estava terminando o ensino médio. Ele sempre me via como exemplo. Sempre dizia que queria trabalhar em empresa grande como eu. Um dia ele me perguntou: Mano, como é trabalhar numa empresa da hora dessas? Deve ser irado, né? Eu olhei para ele. E pela primeira vez, eu não soube o que responder. Porque a verdade era que eu estava morrendo por dentro. E eu não queria que ele vivesse aquilo também. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Eu ia procurar outro emprego. Eu ia sair dali. Porque ficar naquele lugar era me destruir aos poucos. Mas antes que eu conseguisse mandar o primeiro currículo, algo aconteceu. Algo que mudaria tudo. E foi a última coisa que eu esperava. 3 meses se passaram. 3 meses de solidão silenciosa, de chamados resolvidos sem crédito, de reuniões onde minha voz não importava. Eu tinha mandado currículos para algumas empresas, mas nada tinha dado certo. E enquanto isso, eu continuava ali, invisível. Foi numa terça-feira de manhã que tudo começou a mudar. Eu estava na minha baia, resolvendo um chamado complicado de um cliente que tinha perdido dados críticos, quando a Márcia chegou com uma expressão estranha. Ela estava nervosa. Coisa rara. Gabriel, preciso que você prepare um relatório detalhado de todos os chamados críticos dos últimos 6 meses. Preciso disso até amanhã. Eu olhei para ela, confuso. Todos? São mais de 200 chamados. Então sugiro que você comece logo. Mas eu tenho 15 chamados abertos para resolver hoje. Redistribuo eles. O relatório é prioridade. E ela saiu. Henrique veio até minha baia rindo. Cara, você se ferrou. Esse tipo de relatório é o pior. Por que ela quer isso? Deve ser auditoria interna ou coisa do tipo. Boa sorte. Eu passei o dia inteiro e a noite montando aquele relatório. Fui em cada chamado. Organizei por categoria, por nível de complexidade, por tempo de resolução. Coloquei gráficos. Coloquei análises. Fiz um trabalho completo. Entreguei no dia seguinte, com os olhos vermelhos de cansaço. Márcia pegou o arquivo sem nem olhar para mim. Deixa na minha mesa. Nenhum obrigado. Eu voltei para minha baia achando que aquilo tinha sido mais uma tarefa inútil. Mas eu estava errado. 2 dias depois, teve uma reunião geral. Convocaram todo o departamento de TI, coisa que não acontecia fazia meses. Quando a gente chegou na sala de reunião, tinha um homem de cabelos brancos sentado na cabeceira da mesa. Ele vestia terno escuro, mas simples. Tinha uma postura ereta, um olhar calmo, mas atento. Era o Sr. Augusto, o dono da empresa. Eu sabia quem ele era porque tinha visto foto dele no site, mas nunca tinha visto pessoalmente. Ele raramente aparecia. A empresa era enorme, com mais de 1000 funcionários. Ele tinha diretores para cuidar de tudo. Mas ali estava ele. Márcia estava ao lado dele com um sorriso nervoso. Os gerentes estavam todos sentados, e a gente da equipe de suporte estava em pé no fundo da sala. O Sr. Augusto começou a falar. Sua voz era grave, pausada. Bom dia a todos. Eu pedi essa reunião porque nos últimos meses eu tenho recebido reclamações sobre a qualidade do nosso suporte técnico. Clientes insatisfeitos, problemas não resolvidos, retrabalho. A sala ficou em silêncio. Eu decidi investigar pessoalmente. Pedi relatórios, analisei dados, conversei com clientes e o que eu descobri me preocupou. Ele olhou para o notebook na frente dele. Mas também descobri algo positivo. Descobri que há profissionais excepcionais nessa equipe.
Profissionais que resolvem problemas complexos, que vão além do script, que salvam a reputação da empresa sem receber o devido reconhecimento. Meu coração começou a bater mais rápido. Ele clicou em algo no notebook. Na tela grande apareceu uma planilha com nomes e números. Esses são os índices de resolução dos últimos 6 meses. Taxa de sucesso, tempo de resolução, feedback dos clientes. Ele apontou para o topo da lista. O profissional com melhor desempenho resolve 43% mais chamados que a média da equipe. Tem índice de satisfação de 96% e resolveu sozinho 80% dos chamados críticos. Ele olhou para a sala. Gabriel Oliveira, você está aqui? Eu quase caí para trás. Estou, senhor. Pode vir aqui na frente, por favor? Minhas pernas estavam tremendo. Eu atravessei a sala sob o olhar de todos. Márcia estava pálida. Henrique estava de boca aberta. O senhor Augusto se levantou e me cumprimentou com um aperto de mão firme. Prazer, Gabriel. Eu li seu relatório e fui atrás dos seus chamados. Você é extremamente competente. Eu não conseguia falar. Obrigado, senhor. Me diga uma coisa. Por que você nunca foi promovido? Silêncio pesado na sala. Eu olhei para Márcia. Ela desviou o olhar. Eu não sei, senhor. Ele olhou para Márcia. Márcia, você pode explicar? Ela gaguejou. O Gabriel é bom, sim. Mas ele não tem perfil de liderança. Ele é mais operacional. Operacional? O senhor Augusto arqueou a sobrancelha. Ele resolve os problemas que ninguém resolve. Ele treinou 3 estagiários que estão performando acima da média. Ele criou documentações que melhoraram o processo da equipe. Isso não é liderança? Márcia não respondeu. O senhor Augusto voltou a olhar para mim. Gabriel, a partir de hoje você é o novo coordenador de suporte técnico, com aumento de 40% no salário e equipe própria. Eu achei que ia desmaiar. Senhor, você aceita? Eu aceito. Muito obrigado. A sala explodiu em aplausos. Amanda estava chorando de alegria no canto. Diego, que eu nem sabia que estava ali, ele tinha ido me buscar pro almoço, gritou: É isso aí, mano! Mas o melhor de tudo foi ver a cara da Márcia. Ela estava vermelha, humilhada, derrotada. O senhor Augusto ainda não tinha terminado. Márcia, você vai ser transferida para outra área. Sua postura como gestora não está alinhada com os valores dessa empresa. Henrique, você tem 2 advertências por má conduta e falsidade ideológica. Uma terceira e você será desligado. Henrique baixou a cabeça. Depois da reunião, o senhor Augusto me chamou para uma conversa particular na sala dele. Gabriel, eu sei que você passou por coisas difíceis aqui. Eu deveria ter percebido antes. Me desculpe por isso. O senhor não precisa se desculpar, senhor. Preciso sim. Uma empresa só é boa quando cuida de quem faz ela funcionar. E você faz essa empresa funcionar. Quero que você monte uma equipe do seu jeito, com pessoas competentes, e que você me ajude a mudar a cultura desse lugar. Pode contar comigo. Ele sorriu. Eu sei que posso. Quando saí da sala, Amanda me abraçou. Eu sabia que você ia ser reconhecido um dia. Diego me levantou do chão. Mano, você é fode! Desculpa a palavra, mas é verdade. Renata me ligou chorando. Amor, a Amanda me contou. Eu tô tão orgulhosa de você. Naquela noite, eu dormi em paz pela primeira vez em meses. Mas eu ainda não sabia que os desafios estavam só começando. Porque nem todo mundo estava feliz com minha promoção. E tem gente que não aceita ver quem estava por baixo subir. As primeiras semanas como coordenador foram intensas. Eu tinha uma equipe de 12 pessoas para gerenciar agora. Montei reuniões individuais com cada um. Quis entender as dificuldades, os pontos fortes, as expectativas. Mudei alguns processos que estavam travados. Criei um canal direto de comunicação onde todo mundo podia falar sem medo. E pela primeira vez eu senti que estava fazendo diferença de verdade. Mas nem tudo era festa. Henrique, que agora respondia para mim, fazia questão de me desafiar em público. Toda vez que eu propunha algo, ele questionava com ironia. Você acha mesmo que isso vai funcionar, Gabriel? Eu acho que vale a pena tentar. Tá bom, você é o chefe. Ele falava isso com um sorriso falso.
E eu sabia que ele estava minando minha autoridade aos poucos. Teve uma reunião onde eu apresentei um novo método de triagem de chamados. Era um sistema mais ágil, que priorizava os problemas por impacto real no cliente, não só por ordem de chegada. Henrique levantou a mão. Mas isso vai dar mais trabalho pra gente. A gente já tá sobrecarregado. Só no começo. Depois que todo mundo pegar o jeito, vai ser mais rápido. Sei. Vocês viram? Agora que ele é coordenador, a gente que se vire. Algumas pessoas riram. Outras ficaram incomodadas. Eu respirei fundo. Henrique, se você tem uma sugestão melhor, eu tô aberto a ouvir. Minha sugestão é que a gente mantenha as coisas como estão. Tá funcionando. Tá funcionando! Os clientes reclamam toda semana. A taxa de retrabalho tá em 35%. Isso não é funcionar. Ele ficou quieto, mas o olhar dele era de ódio puro. Depois da reunião, Amanda me puxou de lado. Cuidado com o Henrique, ele tá espalhando veneno. Que tipo de veneno? Tá dizendo que você só foi promovido por cota, que você não tem capacidade, que você tá mudando tudo só pra aparecer. Eu senti a raiva subir. E tem gente acreditando? Tem alguns, mas a maioria tá do seu lado. Eu sabia que eu precisava agir, mas eu também sabia que se eu confrontasse ele diretamente, ia parecer perseguição. Então eu fiz o que eu sabia fazer. Trabalhei. Implementei as mudanças, treinei a equipe, acompanhei os resultados. E em 3 semanas, a taxa de retrabalho caiu para 18%. O tempo médio de resolução diminuiu 22%. E os feedbacks dos clientes melhoraram. Os números não mentiam. Numa reunião mensal com o Sr. Augusto e os outros coordenadores, eu apresentei os resultados. Ele sorriu. Excelente trabalho, Gabriel. Esse é o tipo de melhoria que eu esperava. Depois da reunião, ele me chamou de lado. Gabriel, eu tenho uma missão para você. Quero que você faça uma auditoria nos outros departamentos de TI. Veja onde tem gargalo, onde tem desperdício, onde dá para melhorar. Você tem carta branca. Sério? Sério. Você mostrou que sabe identificar problemas e resolver. Eu confio em você. Aquilo foi um divisor de águas. Passei as semanas seguintes analisando processos, entrevistando equipes, mapeando fluxos de trabalho. E o que eu descobri foi chocante. Tinha departamento desperdiçando recurso. Tinha gerente comprando equipamento superfaturado de fornecedor amigo. Tinha projeto parado fazia meses sugando o orçamento. E o pior, tinha corrupção. Eu descobri que 3 gerentes estavam desviando verba através de contratos falsos com empresas fantasmas. Quando levei isso para o Sr. Augusto, ele ficou sério. Você tem provas? Tenho. Documentos, e-mails, notas fiscais, tudo aqui. Ele analisou o material, chamou o jurídico. E em 2 semanas, os 3 gerentes foram demitidos por justa causa e processados. A notícia se espalhou pela empresa como fogo. E de repente eu me tornei um alvo. Comecei a receber mensagens anônimas ameaçadoras. Você não sabe com quem tá mexendo. Cuidado quando sair do trabalho. Dedo duro não dura muito. Renata ficou apavorada. Gabriel, isso é sério. Você precisa avisar a polícia. Já avisei. Eles disseram que sem prova concreta não tem muito o que fazer. Então sai dessa empresa, não vale a pena. Vale sim. Eu não vou deixar gente corrupta me intimidar. Mas por dentro, eu estava com medo. E o pior ainda estava por vir. Um dia, eu cheguei no trabalho e tinha uma reunião de emergência marcada. Recursos humanos. Jurídico. Sr. Augusto. Meu coração disparou. Quando entrei na sala, tinha uma mulher que eu não conhecia. Ela era elegante, séria, cabelo curto. Gabriel, essa é a doutora Carla. Ela é a nossa nova gerente de compliance. Eu cumprimentei ela. Prazer. O Sr. Augusto continuou. Gabriel, surgiram denúncias graves contra você. Eu gelei. Que tipo de denúncias? Doutora Carla abriu uma pasta. Assédio moral, perseguição a subordinados, abuso de autoridade. 3 funcionários entraram com reclamação formal. Eu não conseguia acreditar. Isso não é verdade! Quem fez essas denúncias? Não posso revelar, mas são denúncias sérias. Vamos ter que te afastar enquanto investigamos. Afastar? Mas eu não fiz nada. O Sr. Augusto me olhou com tristeza. Gabriel, eu preciso seguir o protocolo.
Se você é inocente, isso vai ser provado. Mas enquanto isso, você vai ficar afastado com salário. Eu saí daquela sala destruído. Amanda me encontrou no corredor. Ela já sabia. Foram o Henrique e os amigos dele. Eles forjaram as denúncias. Como você sabe? Porque eu ouvi eles falando. Eles bolaram isso. Eles querem te tirar do caminho. E o que eu faço? Luta. Prova que você é inocente, eu vou te ajudar. Mas naquele momento, eu me senti derrotado. Eu tinha feito tudo certo. Tinha trabalhado com honestidade. Tinha denunciado corrupção. E agora eu era o vilão. Naquela noite, Renata me abraçou enquanto eu chorava. A vida é injusta. Sempre foi. Mas você não pode desistir. Eu tô cansado, amor. Cansado de lutar. Eu sei. Mas você não luta sozinho. Eu tô aqui. Diego tá aqui. Amanda tá aqui. E a verdade sempre vence. Eu queria acreditar nela. Mas naquele momento, tudo parecia perdido. E então, eu recebi uma ligação inesperada. Era o Sr. Augusto. Gabriel, pode vir na minha casa amanhã de manhã? Preciso falar com você. Sozinho. Cheguei na casa do Sr. Augusto às 9 da manhã. Era uma casa grande, mas sem ostentação. Ele me recebeu na sala de roupa casual, com um café passado. Senta. Aceita um café? Aceito, obrigado. Ele serviu. Sentou na minha frente. E foi direto ao ponto. Gabriel, eu não acreditei nas denúncias desde o começo. Eu levantei a cabeça surpreso. Como assim? Porque eu conheço gente. Eu construí uma empresa do zero. Aprendi a ler as pessoas. E você não é o tipo de pessoa que abusa de poder. Muito pelo contrário. Então por que me afastou? Porque eu precisava fazer isso oficialmente. Mas nos bastidores eu comecei a investigar. E eu descobri muita coisa. Ele pegou um tablet e me mostrou uma série de e-mails. Essas são conversas entre o Henrique e 2 ex-gerentes que você denunciou. Eles combinaram de forjar as denúncias. Ofereceram dinheiro para funcionários assinarem. Um deles recusou e me procurou. Meu sangue ferveu. E agora? Agora a doutora Carla tem tudo o que precisa para desmontar essas denúncias. E mais, para processar eles por calúnia e formação de quadrilha. O jurídico já tá em cima. Eu respirei fundo. Um misto de alívio e raiva. Mas eu não te chamei aqui só para isso. Eu te chamei porque eu quero te fazer uma proposta. Que proposta? Eu tô velho, Gabriel. Tenho 67 anos. Construí essa empresa com minhas mãos, mas já passou da hora de eu desacelerar. Eu preciso de gente boa, gente honesta, gente que entende o valor do trabalho duro para assumir posições estratégicas. Ele fez uma pausa. Eu quero que você seja o diretor de tecnologia da empresa. Eu quase cuspi o café. Diretor? Senhor, eu sou coordenador faz 3 meses. E nesses 3 meses você fez mais do que muito diretor faz em anos. Você identificou problemas. Você resolveu. Você não teve medo de denunciar corrupção, mesmo sabendo que ia virar alvo. Isso é caráter. E caráter não se ensina. Eu fiquei em silêncio, processando. Eu sei que é muita responsabilidade. Mas eu vou te apoiar. Eu vou estar aqui. Eu não tô te jogando no fogo sozinho. Mas eu preciso de gente como você liderando. A empresa precisa. Eu olhei nos olhos dele. E vi sinceridade. Eu aceito. Ele sorriu e apertou minha mão. Bem-vindo ao C-Level. 2 dias depois, teve reunião geral. O Sr. Augusto anunciou minha nomeação como diretor de TI. A empresa inteira estava lá. Teve aplausos, teve gente surpresa, teve gente incomodada. Mas o melhor momento foi quando ele anunciou a saída do Henrique. Henrique Souza está sendo desligado por justa causa. Ele cometeu infrações graves, incluindo calúnia contra um superior e associação com ex-funcionários corruptos. Ele está proibido de entrar neste prédio a partir de agora. Henrique levantou da cadeira, vermelho de raiva. Isso é perseguição. Vocês vão ouvir meu advogado. 2 seguranças se aproximaram. Ele saiu escoltado sob o silêncio geral. Depois da reunião, Amanda veio correndo me abraçar. Eu sabia! Eu sempre soube! Diego, que estava lá de novo, ele tinha virado mascote não oficial da empresa, gritou. Esse é meu mano!
Renata me ligou chorando. Amor, eu vi no grupo da empresa. Eu tô tão orgulhosa de você. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Como diretor, eu tinha que reestruturar o departamento inteiro. Demitir gente incompetente, promover gente boa que estava esquecida, implementar mudanças profundas. E a resistência foi enorme. Teve gerente que pediu demissão porque não aceitava responder para mim. Teve funcionário antigo que reclamou que a empresa tinha mudado demais. Teve gente que espalhou que eu era arrogante, que tinha subido demais rápido, que não sabia liderar. Mas eu não desisti. Montei uma equipe de confiança. Trouxe Amanda para o time de gestão. Promovi 3 profissionais competentes que estavam sendo ignorados. Todos negros, todos periféricos, todos fodas. Criei um programa de mentoria para funcionários de minorias. Implementei metas claras e transparentes. Acabei com as panelinhas. E os resultados vieram. Em 6 meses, a produtividade do departamento aumentou 38%. A satisfação dos clientes bateu recorde. E a empresa ganhou 3 prêmios de inovação tecnológica. O Sr. Augusto me chamou na sala dele. Gabriel, você superou minhas expectativas. E olha que elas já eram altas. Obrigado, senhor. Mas não foi só eu. Foi a equipe. Um bom líder sempre fala isso. Mas a verdade é que você foi a peça-chave. Você mudou a cultura daqui. E eu quero que você continue. Ele fez uma pausa. E tem mais uma coisa. Eu tô me aposentando. Vou viajar com minha esposa, aproveitar a vida. Mas antes de ir, eu quero fazer uma transição gradual. E eu quero que você seja o próximo CEO da divisão de tecnologia quando a gente abrir a holding. Eu não conseguia processar. Senhor, Calma. Não é para agora. É um plano de 5 anos. Você vai continuar como diretor, vai aprender o lado comercial, estratégico, financeiro. Mas quando chegar a hora, você vai estar pronto. E eu vou estar aqui para te guiar. Naquela noite, quando contei para Renata, ela chorou. Dessa vez de alegria pura. Você merece tudo isso e mais, amor. Tudo. Diego, que agora estava fazendo estágio na empresa, indicação minha, me abraçou. Mano, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Você vai ser melhor, moleque. Muito melhor. Mas teve um momento que foi ainda mais especial. Uma semana depois da minha promoção, eu estava saindo da empresa quando vi um homem parado na frente do prédio. Ele era negro, magro, de uns 20 e poucos anos, segurando um currículo. Ele me olhou e me reconheceu. Senhor, desculpa incomodar. Meu nome é Rafael. Eu vi sua entrevista na revista da empresa. Eu também sou de periferia. Também fiz faculdade pública. E também sofri preconceito no trabalho. Eu parei para ouvir. Eu tô desempregado faz 4 meses. Mandei currículo para mais de 100 empresas. Nada. E toda vez que eu olho pro espelho, eu penso em desistir. Mas aí eu li sua história. E eu resolvi tentar mais uma vez. Ele me entregou o currículo. Eu sei que você deve receber 1000 currículos por dia. Mas se o senhor puder dar uma olhada no meu, eu agradeço. Eu peguei o currículo. Li ali mesmo. Ele era formado em ciência da computação. Tinha experiência em suporte. Mas tinha sido demitido da última empresa sem explicação. Rafael, você pode começar segunda-feira? Ele arregalou os olhos. Como assim? Você tá contratado. Vaga de analista júnior. Salário compatível. Eu vou ser seu mentor direto. Ele começou a tremer. Lágrimas escorreram. Senhor, eu não sei o que dizer. Diz obrigado e aparece segunda às 8. Ele me abraçou. E eu me vi nele. Me vi naquele menino de 3 anos atrás, invisível, desesperado, querendo apenas uma chance. E naquele dia eu entendi. Meu papel não era só crescer. Era abrir portas. Era ser a ponte que eu não tive. Era ser o Sr. Augusto na vida de outras pessoas. A vida tinha me dado uma segunda chance. E eu não ia desperdiçar. Mas ainda tinha uma coisa que eu precisava fazer. Uma pendência que me incomodava. Eu precisava enfrentar Márcia. Ela tinha sido transferida para o departamento de compras depois da minha promoção. Mas toda vez que a gente se esbarrava nos corredores, ela desviava o olhar. Um dia eu a chamei para conversar. Ela veio com aquela postura defensiva. O que você quer? Conversar, sentar ali e conversar. Fomos para uma sala de reunião vazia. Eu fechei a porta.
Márcia, eu não te chamei aqui pra me vingar, nem pra humilhar. Eu te chamei porque eu preciso entender. Entender o quê? Por que você me tratou daquele jeito? Por que você me ignorava? Por que você dava crédito pros outros quando o trabalho era meu? Ela ficou em silêncio. Depois suspirou. Porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo que você me ultrapassasse. Medo que você mostrasse que eu não era tão boa quanto eu achava que era. Eu passei anos naquela posição, achando que eu mandava. E aí chega você, um menino preto de periferia, resolvendo problemas que eu não conseguia resolver. Isso mexeu com meu ego. Ela olhou pra mim pela primeira vez com sinceridade. Eu fui injusta. Fui cruel. E eu sei que desculpa não muda nada. Mas eu peço desculpa mesmo assim. Eu respirei fundo. Eu aceito. Mas só porque eu entendo que a gente às vezes age pelo pior que tem dentro da gente. E eu não quero carregar raiva. Obrigada. Ela saiu. E eu senti um peso sair das costas. Perdoar não era sobre ela. Era sobre mim. Era sobre não deixar o ódio me consumir. Os meses seguintes foram de crescimento constante. A empresa abriu 2 filiais. Meu departamento virou referência no mercado. E eu, o menino invisível de 3 anos atrás, agora estava sendo convidado para palestrar em universidades, dar entrevista em podcasts, participar de painéis sobre diversidade e inovação. Teve um dia que eu voltei na minha antiga faculdade para falar para os alunos. E quando eu subi no palco, eu vi um mar de rostos jovens, esperançosos, ansiosos. E eu comecei a falar. Contei minha história sem filtro. Contei sobre ser invisível, sobre ser ignorado, sobre querer desistir. E contei sobre a virada, sobre trabalhar em silêncio, sobre ser reconhecido, sobre abrir portas. No final, um aluno levantou a mão. Como você aguentou? Como você não desistiu quando tudo parecia perdido? Eu pensei por um segundo. Porque eu entendi que o sucesso não é sobre provar para os outros, é sobre provar para você mesmo. Eu trabalhei bem não porque eu queria aplausos, mas porque eu não conseguia fazer mal feito. E quando você faz as coisas com excelência, mesmo no silêncio, uma hora alguém percebe. Teve aplausos. E depois da palestra, dezenas de alunos vieram falar comigo, pedir conselho, pedir contato, pedir esperança. E eu dei. Para todos. Porque eu lembrava como era estar do lado de lá. E eu nunca ia esquecer. 3 anos se passaram desde aquela reunião que mudou minha vida. Hoje, eu tô sentado no meu escritório no 10º andar do prédio. Vidro do chão ao teto. Vista para a cidade inteira. Meu nome na porta. Gabriel Oliveira, diretor de tecnologia e inovação. Parece surreal, mas é real. A empresa cresceu. Abrimos filiais em 5 estados. O departamento de TI que eu lidero tem 200 funcionários. E mais importante que tudo, 60% do time é formado por pessoas de minorias. Negros, mulheres, periféricos, pessoas com deficiência. Gente talentosa que só precisava de uma chance. Rafael, aquele menino que me parou na rua com currículo na mão, hoje é coordenador. Ele lidera um time de 10 pessoas e é um dos melhores profissionais que eu já vi. Amanda virou gerente de projetos. Ela ganha 3 vezes mais que antes e é respeitada por todo mundo. Diego se formou e veio trabalhar comigo. Ele é analista pleno e tá crescendo rápido. Renata largou a escola onde era maltratada e abriu uma escola particular comunitária. Hoje ela tem 50 alunos e é a mulher mais feliz que eu conheço. E o Sr. Augusto? Ele se aposentou oficialmente ano passado, mas continua aparecendo de vez em quando, tomando café, dando conselho. Ele virou mais que mentor, virou família. Tem dias que eu paro e penso em tudo que eu passei. As humilhações, a invisibilidade, a solidão. E eu não sinto raiva. Eu sinto gratidão. Porque tudo aquilo me moldou, me fez mais forte, me fez mais humano. Hoje eu recebo mensagens todos os dias de gente me agradecendo. Gente que conseguiu emprego depois de assistir uma palestra minha. Gente que não desistiu porque leu minha história. Gente que acreditou em si mesma porque eu acreditei nela. E isso vale mais que qualquer salário. Mais que qualquer cargo. Mais que qualquer título. Teve uma situação que me marcou profundamente.
6 meses atrás, eu estava num evento de tecnologia em São Paulo. E no intervalo, um homem veio falar comigo. Ele era branco, de uns 40 anos, bem vestido. Gabriel, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Eu era gerente na sua empresa, um dos que foi demitido por corrupção. Eu gelei. E você veio me falar isso por quê? Porque eu quero te agradecer. Eu não entendi nada. Agradecer? 3 anos se passaram desde aquela reunião que mudou minha vida. Hoje, eu tô sentado no meu escritório no 10º andar do prédio, vidro do chão ao teto, vista para a cidade inteira. Meu nome na porta: Gabriel Oliveira, diretor de tecnologia e inovação. Parece surreal, mas é real. A empresa cresceu. Abrimos filiais em 5 estados. O departamento de TI que eu lidero tem 200 funcionários. E mais importante que tudo, 60% do time é formado por pessoas de minorias: negros, mulheres, periféricos, pessoas com deficiência. Gente talentosa que só precisava de uma chance. Rafael, aquele menino que me parou na rua com currículo na mão, hoje é coordenador. Ele lidera um time de 10 pessoas. E é um dos melhores profissionais que eu já vi. Amanda virou gerente de projetos. Ela ganha 3 vezes mais que antes. E é respeitada por todo mundo. Diego se formou e veio trabalhar comigo. Ele é analista pleno e está crescendo rápido. Renata largou a escola onde era maltratada e abriu uma escola particular comunitária. Hoje ela tem 50 alunos e é a mulher mais feliz que eu conheço. E o Sr. Augusto? Ele se aposentou oficialmente ano passado, mas continua aparecendo de vez em quando, tomando café, dando conselho. Ele virou mais que mentor. Virou família. Tem dias que eu paro e penso em tudo que eu passei. As humilhações, a invisibilidade, a solidão. E eu não sinto raiva, eu sinto gratidão, porque tudo aquilo me moldou, me fez mais forte, me fez mais humano. Hoje eu recebo mensagens todos os dias de gente me agradecendo. Gente que conseguiu emprego depois de assistir uma palestra minha. Gente que não desistiu porque leu minha história. Gente que acreditou em si mesma porque eu acreditei nela. E isso vale mais que qualquer salário. Mais que qualquer cargo. Mais que qualquer título. Teve uma situação que me marcou profundamente. 6 meses atrás, eu estava num evento de tecnologia em São Paulo. E no intervalo, um homem veio falar comigo. Ele era branco, de uns 40 anos, bem vestido. Gabriel, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Eu era gerente na sua empresa, um dos que foi demitido por corrupção. Eu gelei. E você veio me falar isso por quê? Porque eu quero te agradecer. Eu não entendi nada. Agradecer? Sim. Quando eu fui demitido, eu perdi tudo. Perdi a casa, perdi o carro. Minha mulher quase me largou. Eu entrei em depressão. Pensei em me matar. Ele fez uma pausa. Mas uma noite, eu assisti uma entrevista sua na internet. Você falando sobre recomeço, sobre honestidade, sobre caráter. E alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu percebi que eu tinha virado o que eu sempre odiei. Um corrupto, um mentiroso. Ele limpou a garganta. Eu procurei tratamento psicológico, fiz terapia, paguei tudo que eu devia e reconstruí minha vida. Hoje eu tenho uma empresa pequena de consultoria. Ganho menos, mas durmo em paz. E é tudo graças a você, porque você me denunciou, porque você não teve medo. Eu não sabia o que dizer. Você não precisa me agradecer. Você fez a parte difícil, você mudou. Mas você foi o gatilho, e eu queria que você soubesse disso. Ele apertou minha mão e foi embora. Fiquei ali parado, processando. E entendi que às vezes a gente muda vidas de formas que a gente nem imagina. Hoje, meu maior projeto é um programa de trainee exclusivo para jovens de periferia. A gente oferece bolsa integral, vale transporte, vale refeição e mentoria. E em troca, eles só precisam estudar e trabalhar duro. A primeira turma teve 50 inscritos. Aprovamos 10. E todos estão performando acima da média. Um deles, um menino chamado João, me lembrou tanto de mim que eu resolvi ser mentor pessoal dele. Ele tem 22 anos, é negro, morador de Paraisópolis, e estuda à noite enquanto trabalha de dia. Um dia ele me falou: Gabriel,
Antes de entrar aqui, eu achava que lugar como esse não era pra mim. Achava que eu nunca ia conseguir. E agora? Agora eu sei que eu mereço estar aqui. E eu vou chegar onde você chegou, ou mais longe. Eu sorri. Tenho certeza que vai, moleque! O maior aprendizado desses anos todos foi simples. Pessoas não são invisíveis. Empresas que tornam pessoas invisíveis estão desperdiçando talentos. E talentos não têm cor, não têm CEP, não têm sobrenome. Talentos precisam de oportunidade e de respeito. Tem uma frase que o Sr. Augusto me falou e que eu nunca esqueci. Gabriel, grandes líderes não são os que gritam mais alto, são os que ouvem mais. São os que enxergam quem está no canto da sala, são os que puxam para cima, não os que pisam para subir. E eu tento viver isso todos os dias. Semana passada eu estava na copa da empresa pegando café quando vi uma menina nova, estagiária, sentada sozinha. Ela estava comendo um pão com margarina. Olhar para baixo. Roupa simples. Eu sentei do lado dela. Oi, tudo bem? Ela se assustou. Oi, senhor. Desculpa, eu já estava indo... Calma, pode ficar. Eu só vim fazer companhia. Como você se chama? Jéssica. Prazer, Jéssica. Eu sou o Gabriel. Eu sei quem você é, senhor. O senhor é o diretor. Sou. Mas sou gente também. E aí, tá gostando daqui? Ela demorou para responder. Tô. Mas é difícil, sabe? Eu sou a única estagiária preta da minha equipe. E às vezes eu sinto que as pessoas não me levam a sério. Eu sorri. Eu sei exatamente como é. Eu já passei por isso. Sério? Sério. E deixa eu te falar uma coisa. O que você sente agora, essa dor, essa vontade de provar seu valor, guarda isso. Usa isso como combustível. Não para ser amarga, mas para ser forte, para ser excelente. E um dia, quando você chegar lá, você vai lembrar de abrir a porta para os que vêm atrás. Ela limpou uma lágrima. Obrigada. Se precisar de qualquer coisa, me procura. Minha porta tá sempre aberta. Ela saiu dali com um brilho no olho. E eu saí com o coração cheio. Porque é isso. É sobre isso. É sobre ser o tipo de líder que você precisava quando estava começando. Hoje, quando eu olho para trás, eu não sinto raiva da Márcia, nem do Henrique, nem de ninguém que me ignorou. Eu sinto pena. Porque eles desperdiçaram a chance de ter alguém bom do lado deles. E eu sinto gratidão. Porque tudo aquilo me trouxe até aqui. Renata sempre fala que eu sou intenso demais, que eu trabalho demais, que eu ligo muito pros outros. E ela tá certa. Mas eu não sei viver de outro jeito. Porque eu lembro da dor. E eu não quero que ninguém sinta o que eu senti. Mês passado, a empresa ganhou o prêmio de melhor lugar para trabalhar na categoria Diversidade e Inclusão. E quem subiu no palco para receber o prêmio foi eu. Quando eu peguei o troféu, eu olhei para o público e falei: esse prêmio não é meu. É de cada pessoa que foi invisível um dia e que hoje está brilhando. É de cada jovem que acreditou que dava para mudar. É de cada líder que entendeu que o sucesso de uma empresa se mede pelo sucesso das pessoas. Teve gente chorando na plateia. E quando eu desci do palco, o Sr. Augusto estava lá, esperando. Ele me abraçou. Eu sabia que você ia chegar longe. Mas você foi além. Você mudou vidas, Gabriel. Mudou de verdade. Aprendi com o melhor, senhor. Hoje, quando eu volto para casa, eu não chego cansado e frustrado como antigamente. Eu chego cansado, sim, mas feliz, realizado, em paz. Diego me perguntou esses dias: Mano, qual foi o segredo? Como você conseguiu? Eu pensei por um tempo. Não teve segredo, mano. Teve trabalho, teve resiliência, teve caráter e teve fé de que uma hora ia dar certo. Só isso? Só isso. Ah, e uma coisa. Eu nunca deixei eles me transformarem em algo que eu não sou. Eu continuei sendo eu. Humilde, trabalhador, justo. Mesmo quando eles tentaram me quebrar. Ele sorriu. Eu vou seguir seu caminho. Não, você vai criar o seu. Melhor que o meu. E eu sei que ele vai. Hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo um homem diferente. Não porque eu mudei quem eu sou, mas porque eu aceitei quem eu sou. Eu sou Gabriel. Sou preto. Sou de periferia. Sou filho de diarista.
E sou diretor de uma das maiores empresas de tecnologia do país. E nada disso é contraditório. É exatamente por ser tudo isso que eu cheguei aqui. Porque eu nunca esqueci de onde eu vim. Nunca esqueci a luta. Nunca esqueci a dor. E é por isso que eu não vou deixar ninguém ser invisível no meu time. Não no meu turno. A vida me ensinou que ser invisível não é sobre as pessoas não te verem. É sobre você não deixar elas te apagarem. Eles podem ignorar. Podem duvidar. Podem tentar te diminuir. Mas se você continuar trabalhando, se você continuar acreditando, se você continuar sendo quem você é, uma hora eles vão ter que te ver. E quando virem, não vão conseguir desviar o olhar. Porque você não vai estar pedindo espaço. Você vai estar ocupando o espaço que sempre foi seu. Meu nome é Gabriel Oliveira. Eu fui tratado como invisível no trabalho, mas hoje eu não sou mais invisível. Eu sou inesquecível. E a diferença entre as duas coisas foi eu nunca ter desistido de mim, mesmo quando todo mundo desistiu.